Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso livro 2, né, a unidade 4 aí de Geografia, falar sobre o crescimento das cidades brasileiras. Nós vamos começar aí na nossa página 298, né, vocês colocando aí a aula e a data. Nosso conteúdo vai começar a partir da página 300, já aí com uma comparação, né, entre duas cidades, fazendo aí esse contraponto entre as cidades planejadas e as cidades com crescimento espontâneo, que eu vou explicar o que é, né, a partir de agora. As cidades planejadas, né, são essas cidades que, literalmente, como o nome já diz, elas tiveram um planejamento para ser criado. No livro de vocês, a gente tem a cidade de Belo Horizonte, né, no estado de Minas Gerais. Mas aí, no slide eu trouxe para vocês a cidade de Aracaju, que vocês podem observar aí as ruas, né, uma imagem aí de cima, uma imagem vertical. Vocês conseguem ver a divisão das ruas, vocês conseguem observar um padrão, né, que denota um planejamento na construção dessas cidades. Já as cidades que têm um crescimento espontâneo, né, como a cidade do Rio de Janeiro, você vê que elas não tiveram essa organização, esse cuidado no planejamento. Então, elas tiveram um crescimento espontâneo, ou seja, elas foram crescendo e ocupando espaço de uma forma desordenada, sem ordem, né? Geralmente, esse crescimento espontâneo, essas cidades, são as cidades do litoral, como é o caso aí do Rio de Janeiro. Trouxe também aí um exemplo para vocês, que também tem no livro de vocês, na página 303, como é a diferença das cidades conforme os anos vão passando, né? O livro de vocês também traz uma imagem do Rio de Janeiro, mas eu trouxe outra, dessa rua Acre aqui, que fica no centro do Rio. Então, a primeira imagem é no ano de 1960 e essa aqui no ano de 2018. Né, a gente observa uma diferença aí na fachada, né, pouca até, e a gente vê mais aí a movimentação na rua, né, a questão dos carros. Então aqui, ó, aqui tem prédios, coisa que aqui não tinha, né. O centro do Rio de Janeiro, ele ainda é um centro que ainda tem muitos prédios, né, históricos, que foram mantidos. Especificamente da cidade de Salvador, e aí o livro de vocês ele traz algumas cidades específicas que foram capitais do Brasil ou que tiveram crescimentos de acordo com acontecimentos específicos. Então, a cidade de Salvador, ela foi a capital da colônia, né, a primeira capital aí da colônia, e ela tinha aí a atividade do cultivo de açúcar, a criação de gado. Então, como ela tinha essas atividades fortes, ela se tornou aí a principal. Aqui eu trouxe uma imagem atual da cidade de Salvador para vocês, né? Que é muito bonita, por sinal. Mas nessa época, obviamente, que não era assim, né? Essa quantidade de prédios todos aqui. Mas ela foi capital por conta dessas atividades econômicas. Minas Gerais também teve um crescimento aí muito importante devido à exploração do ouro, né? E aí as pessoas precisavam ir trabalhar nas minas, então isso atraiu pessoas para as cidades, eles foram se formando vilas, e aí aquela região foi sendo povoada, né? Aí os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foi sendo povoado devido aí à descoberta do ouro. E também outras pessoas que não iam trabalhar, mas que iam em busca disso, também foram povoando aí esse espaço, né? Aqui na imagem eu trouxe uma foto de Ouro Preto para vocês. Rio de Janeiro, que depois aí, né, da exploração do ouro, como o Rio de Janeiro era um porto aí de escoação, né, para Portugal muito forte, ela se tornou a capital
porque todo esse material ele precisava ser concentrado em um local para poder escoar. Então eles concentravam no Rio de Janeiro para poder mandar para Portugal. Então decidiram que o Rio de Janeiro seria a nova capital. Então de Salvador passou para o Rio de Janeiro, né? Também porque ele se tornou a capital porque ela ficava mais próximo de Minas Gerais do que Salvador. Como o ouro ele estava muito mais forte do que a cana-de-açúcar e o gado que estava sendo criado em Salvador, ela se tornou a nova capital do Brasil. Eu trouxe aí um panorama para vocês, né, das capitais. Primeiro aí foi Salvador, né, na Bahia, em 1549. Depois, em 1763, foi o Rio de Janeiro. E em 1960, né, com a criação de Brasília, Brasília foi uma cidade projetada também, se tornou Brasília, que é até os dias atuais a capital, né, federal. Outra cidade que também teve um crescimento muito específico relacionado ao cultivo do café foi São Paulo, juntamente com as cidades do Paraná, né, aí, junto com as regiões do Sudeste e do Sul, que se desenvolveram em torno do cultivo de café, então aí trazendo pessoas, né, todo aí o maquinário, enfim. Tudo isso fez com que essa cidade fosse povoada e fosse crescendo. A região norte já teve aí a questão do látex, né, que é a matéria-prima da borracha, que é um produto que dá origem a uma infinidade de objetos. Então essa seringueira aqui, essa árvore, né, aqui ela está sendo extraída aí, o látex, e que dá origem à borracha. Então essa região também foi povoada devido a essa atividade econômica aí, né, a extração do látex. Que essa árvore ela é muito comum lá, então essa atividade econômica foi forte e por isso que essa região foi povoada de uma forma mais intensa. Agora falando sobre região metropolitana, que essa região aí que tem uma forte influência econômica sobre as outras ao seu redor, né? A gente pode falar aí de uma região muito importante que eu já comentei, que é São Paulo, que se tornou referência porque ela cresceu de uma forma muito rápida, também por ser um estado aí bem grande, né? Então, essa industrialização aí devido ao café foi muito grande, né? Fez uma urbanização aí também de uma forma não planejada e se tornou aí uma região metropolitana muito forte. O estado de São Paulo tem 39 municípios e é a principal aglomeração urbana da América do Sul. Então, olha a importância aí de São Paulo para as cidades ao seu redor e para o próprio Brasil também. Então, para hoje a gente vai ficar com as atividades aí da página 298 até a 307, vocês vão colocar, olha a data aí, tá? Pra gente marcar certinho quais atividades que a gente fez hoje. Então, essas páginas aí, elas são entre exercício e explicação. Os exercícios são só essas 5 páginas aqui, 300, 301, 302, 303 e 305. E corrijam as atividades das 2 últimas aulas, que o gabarito já vai subir junto com essa aula aqui. Então, se você já tiver feito o gabarito, de repente viu o gabarito antes da aula, já corrigiu, ok. Se não corrigiu ainda, vá lá corrigir. Então, se de repente alguma coisa que você botou no seu exercício está muito diferente do que está no gabarito, me chama pra gente poder aí tirar alguma dúvida, ver o que aconteceu, tá? E dúvida sobre essa aula também me chama, que a gente tira rapidinho, tranquilamente, tá bom? Faça as atividades com atenção, qualquer coisa pode me chamar. E até a próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.